Seu passado não importa. Seu passado importa muito, muito mesmo. Tudo o que você viveu lá atrás vai continuar na sua vida. Se você teve uma vida de sucesso, de vitória, se você é uma pessoa que se controla, que é uma pessoa que sabe definir o que você quer para a sua vida, para galgar coisas melhores na sua vida, sim, isso vai acompanhar você hoje. Se você viveu a vida sem pensar, só pensando em investimento, e foi deixando a vida te levar, isso vai vir para a sua vida e o passado importa, sim, porque ele acompanha as pessoas para o resto da vida delas. Não existe como você viver o presente e o futuro sem você viver e saber o que você fez lá atrás, porque lá atrás vai influenciar em tudo que você está fazendo hoje. Por isso você precisa pensar no hoje. Então, por isso o passado importa, sim. Olha, a gente vai falar dessas mulheres que vivem chorando na internet, que vivem chorando dentro de casa, que vivem chorando para os parentes, que são vítimas do universo, que reclamam de tudo. Olha, não pense que esse choro é verdadeiro 100% todas as vezes. Muitas vezes esse choro é só uma estratégia para pegar você, para atrair, para se fazer naquele momento desejável através da fragilidade, mas por trás dessas lágrimas aí não tem uma pessoa frágil, tem sim uma pessoa muitas vezes manipuladora que está querendo te pegar, só pegar você. Nesse vídeo eu vou trazer aqui alguns exemplos de coisas bárbaras que aconteceram através de mulheres que manipularam os homens. Existe uma dependência feminina trazida, né, projetada, que foi assim, parece que, sabe, como aquelas, né, picadinhas assim, parece que foi injetada na carne de alguns homens, porque existem muitos homens assim hoje em dia, numa dependência medonha das mulheres, e nem olham para o passado, para nada, nem conhecem, e já vão ali fazendo um monte de coisas. E aí o sofrimento é geral, né? Porque quando o homem não tem conhecimento do poder que ele tem, de quem ele é e do que ele deve ser, então aí ele não é nada. E quando ele não é nada, ninguém sai feliz. O sofrimento é para todo mundo, a desestrutura social é para todo mundo, porque sobre o homem é que pesa a ordem de dominar. E a gente fala assim, pesa, porque tem muita mulher achando que estar no lugar do homem é um lugar de privilégio, porque o feminismo falou. Aí o inimigo vem e fala um monte, sabe, abre a descarga no ouvido da pessoa e a pessoa acredita no inimigo e sai repetindo as mesmas palavras que o inimigo fala e se esquece de seguir a orientação de Deus. Então, já curte agora esse vídeo, já se inscreva, ative o sininho, faça essas ações pequenas que são muito importantes, que vão ajudar muito o canal, porque os nossos vídeos estão pegando muita limitação. E nós já fizemos de tudo que vocês puderem pensar para a gente poder evitar isso, tentando medir palavras, substituir palavras, mudando títulos, mudando thumb, mudando capa, mudando, olha, tudo. Mas é o tema do nosso canal e aí a gente vai ter de aprender a lidar com isso e contar com vocês, com a ajuda de vocês. Então, ajuda a gente para levar essa palavra mais para frente, porque esse tipo de ação ajuda com que a plataforma, com que o algoritmo distribua mais a nossa mensagem, mesmo que seja uma mensagem que eles não aceitem tanto, né? Muitos homens estão reclamando que foram passados para trás por causa do passado das mulheres. Vou falar uma experiência aqui de agora, há poucos dias, que aconteceu. A gente estava numa reunião e lá o pessoal começou a rir, ridicularizar um dos rapazes que estavam lá, porque ele havia sido passado para trás em R$6.000 em uma semana. Ele foi para um lugar aí, um lugar que a gente chama aqui de Vale do Sol, um inferno da cidade é ali, e ele foi lá conhecer uma menina lá, e ela foi com ele para a casa dele. Olha, você vê,
conheceu a menina naquela noite, nesse tipo de lugar, levou para dentro da casa dele. Ela já ficou ali na casa dele. Aí ela foi e reclamou para ele que estava faltando algumas coisas. Ele foi com ela na loja, comprou roupa para essa menina. Aí ela falou, olha, coloca um armário aqui na sua casa, coloca uma cama melhor, vamos trocar o colchão. Ele foi, fez essas coisas, fez uma dívida ali de uma média de R$6.000. Ele trabalha como eletricista, foi trabalhar, e quando ele chegou em casa não tinha nada, não tinha armário, não tinha cama, não tinha as coisas que ele tinha gastado. Ela pegou, vazou, sumiu com as coisas dele, e depois ele ficou sabendo que essa menina já fez um monte de coisa lá, que era uma pessoa assim completamente problemática, já tinha até passagem pela polícia e tal. Tá, mas ele tinha levado para dentro da casa dele. Olha a situação. E ali naquela reunião, o pessoal zombando e contando, e ele junto, e ele ajudando a rir, e o pessoal falava uma coisa e ele piorava aquilo ainda mais, sabe? Rindo ali junto da própria desgraça, eu acho que até para diminuir a vergonha e todo o sofrimento que ele passou, ou se acomodando a ser explorado e enganado. Estava todo mundo rindo dele, tipo assim, cara, o cara foi passado para trás por uma mulher, mas ninguém parou para analisar que se gera mulheres exploradoras e que se ri disso. E quando você ri, você torna aquilo natural para que a mulher faça, e aí o cara é que tinha de saber não ser aquilo, mas você apoia que a mulher seja. Olha a dissonância que existe nessa sociedade que a gente vive. É proibido você ir para a igreja, é proibido você servir a Deus, ir para a igreja, lá estão as piores pessoas, lá estão as piores meninas do universo, tudo na igreja é ruim, assim que eles falam, mas nesses lugares está melhor, então? Olha o tipo de mulher que tem nesses lugares, olha o tipo de lugar que você vai. Você acha que indo num lugar ruim você vai trazer uma coisa boa para a sua vida? É impossível. Se indo na igreja o inimigo pode minar e pode entrar lá e pode fazer alguma coisa, agora você imagina você fora da igreja. É isso que as pessoas precisam ver, como que o inimigo está falando o tempo inteiro nos ouvidos, a serpente o tempo inteiro dando descarga no ouvido das pessoas e as pessoas aceitando engolindo essas coisas. É triste, a gente quer chorar quando a gente se depara com uma situação dessa. A outra situação que eu quero trazer aqui é de um homem que estava vivendo há 6 anos com uma mulher e descobriu por que ela não gostava de ajudar em casa. Ela não queria ajudar em nada, tudo que fazia era ele que tinha de fazer, porque ele era o homem da casa, ele tinha de fazer, inclusive um terreno que eles compraram, ela alugou a cabeça dele, para ele colocar no nome dela, aí eles construíram ali uma meia-água bonitinha, um negócio para eles ficarem, e com 6 anos de casado ele descobriu que ela tinha 2 filhos anteriores e estava mandando dinheiro dela para a mãe cuidar desses filhos dela lá, para ela, mas já estava 6 anos com ele enganando, mentindo, e ele já tinha pego muita mentira. Foi por causa de pegar mentira, muita coisa, que ele acabou descobrindo isso daí. Olha a condição dos homens hoje. E a terceira situação que eu quero contar aqui, para servir de experiência para os homens não entrarem, olha, conheçam, não levam a mulher para dentro da tua casa sem você conhecer o passado, importa sim, não importa o quanto ela esteja chorando, o quanto ela esteja se fazendo de vítima do universo, não importa, não acredite. Primeiro conheça a verdade, primeiro saiba das coisas. E outra coisa, uma mulher que vive chorando e reclamando e se fazendo de vítima, nem se aproxime. Se você percebeu que ela é assim, sai fora. Não serve para a sua vida, porque já é problema e vai trazer problema para você. O terceiro, de um cara que estava casado há 22 anos e nunca dava certo para eles irem na casa da família da mulher. E ele não sabia que era ela que manipulava as coisas para não dar certo. Ele conseguiu ir. Depois de 22 anos de casado, aí a mãe dela foi agradecer para ele. Foi falar para ele, olha, obrigado, porque está 22 anos com a minha filha, eu nem acredito que a minha filha ia conseguir arranjar um homem que ia cuidar dela, porque depois da vida que ela teve, aí ele perguntou, e não foi tão ruim assim, a mãe dela, mas
É ruim, sim. Você tem uma filha prostituta que está trabalhando lá, e aí foi contando, e ele foi perguntando com jeitinho, a mãe dela foi contando, e a mãe dela contou todo o passado dela para ele, sem ter noção de que ele estava ali conhecendo, ele não sabia daquilo. Ele não sabia que ele estava vivendo há 22 anos com uma ex-prostituta, uma mulher que tinha trabalhado na noite mesmo. E aí ele não aceitou aquela situação, ele ficou, porque ele foi enganado. O passado importa. A vida, a sua vida, o que você está fazendo vai importar. Olha, você vê essas mulheres, elas se levam para o fundo do abismo, aí elas vão para a prostituição, vão para a noite, depois querem esconder. Você pensa o tipo de sofrimento que o diabo traz para a vida das pessoas e como que essa mentirada toda, nesse tempo, está sendo desmascarada e a gente está podendo ver ali como que o inimigo é sujo, é medonho e as pessoas vão continuar aceitando o inimigo fazendo isso? Não aceite. Para você não. Se já aconteceu, ponha um limite agora, diga não, eu não aceito isso para minha vida a partir de agora. Homem, tome uma posição, não aceite. Não aceite, porque essas mulheres, elas decidem ouvir a voz do inimigo, aí depois elas vão viver escondendo o passado dela e chorando com conversinha só para te pegar. É para te pegar, para elas terem ali, depois de toda a diversão, depois de jogar a vida dela lá na latrina, na lata do lixo, ter quem vai limpar. Se elas querem uma vida limpa, tenham desde o começo da vida delas. As moças têm de entender que se elas querem uma vida limpa, querem, porque a maioria dessas mulheres, depois, lá no final da carreira, quando estão todas estouradas, todas arrebentadas, psicológica, fisicamente, completamente, porque é isso que o inimigo faz. Ele transforma as pessoas num bagaço. Aí depois, lá no fim da carreira, elas vão descobrir que o certo era ter tido um casamento, um marido e ter vivido uma vida certa ali com aquela pessoa, e superado e vencido. Então, que as moças vejam esses exemplos que estão acontecendo hoje e escolham o certo já no começo da sua vida para evitar todo esse sofrimento para o homem, para você, para os filhos que são gerados desses relacionamentos, porque esses relacionamentos geram filhos quebrados, filhos sem mãe, sem pai, filhos que têm vergonha dos que os pais estão fazendo. Olha, é muita coisa para a gente falar, para o vídeo não ficar mais longo, a gente vai parar por aqui, mas não sai daqui sem deixar o seu comentário. Você viu essas 3 experiências, 3 situações? Que situação terrível que os homens estão levando para as suas vidas e não conhecer o passado da mulher? Olha, o que ela fez lá atrás importa sim, tá? Nunca deixe de pensar isso. Importa sim. Ah, o seu passado não importa. Vamos viver daqui para frente. Não, isso tem consequências pesadas na sua vida e vão trazer muito sofrimento para todo mundo. Então, olha, também não sai desse vídeo sem ver Criados para Governar e o Método de Cristo. São livros poderosos que vão abençoar a sua vida e já tenho, olha, eu tenho uma infinidade de relatos de pessoas falando e agradecendo, homens e mulheres estudando dentro de casa, juntos, o meu livro. Eu fiquei muito feliz com esses relatos, porque e eles falando, além deles falarem que estudaram juntos, o quanto que já melhoraram, mulheres falando, olha, eu melhorei muito depois que eu adquiri os 2 livros. Eu adquiri primeiro um e depois eu adquiri o outro. E olha, já no primeiro livro eu comecei a melhorar dentro da minha casa com o meu marido e pelejei com ele para ler, ele demorou. Aí depois ele foi ler o livro e ele viu o quanto que o livro é bom e o quanto que está ajudando a nossa vida. Então, olha, vai lá, adquire, esses livros vão abençoar a sua vida e a nossa também, para a gente poder continuar trazendo essa mensagem aqui para vocês. Que Deus abençoe a sua vida.